adicionar, né? Quem tiver que adicionar. Bem. Tem que... Olá, hermano. Que tal? Amém. Bienvenidos a todos. Voltamos. Vamos convidar aí o pessoal que estava com a gente. Ah, Rosenblit, perdi tudo. Vou botar só vou colocar um aviso aqui no Instagram, esperar o pessoal entrar, Meu né? irmão de ossos, seja bem-vindo. Eu tenho que adicionar as pessoas que eu acho que vão entrar no teu. Perdi tudo. Bem-vindo, Marli. É porque aqui faz muito calor, eu tive que tirar. Oi, mãe. Bem-vinda, irmã Dalva. Vou colocar só um anúncio aqui enquanto as pessoas estão entrando aí. Tem que ver se alguém solicitou, né? Seguir. Marli, seja bem-vinda. Assim. Rose, que entrou. Para algumas pessoas aqui agora que entraram nessa live, estamos fazendo uma live e o título é Tipo e Intimidade para Casais Equilibrados. Para casamento equilibrados. Isso. Mãe, você não conseguiu chamar a Marlene? Se ela não está no meu Instagram. Se ela tiver no seu Instagram, tem um desenho assim, ó. É tipo assim um desenho, ó, que você consegue convidar um amigo. Quem puder convidar um amigo, clica aí na setinha, acho que tá assim, ó. Clique nesse desenho, gente. Convida um amigo para participar da nossa live. Meu desenho tá muito feio aí? Igualzinho, Bruna. Tá igualzinho. Eu acho que o pessoal do Instagram, né, que fizeram a página do Instagram, copiaram o seu desenho. Eu Eu acho tenho que sim, certeza. viu? Acho que foi ideia minha, na verdade. Eu que falei para eles. Os desequilibrados, eles ficam prestando atenção e tenta tirar alguma coisa boa para o futuro. É um grande amigo, um irmão lá da minha cidade, lá de Pernambuco. Quando falei aqui o tema da live, ele perguntou, e para os desequilibrados? Aí eles tirem coisas boas daqui agora, né? É, Para para isso que quem estamos aqui, né? para quem tá desequilibrado, casamento desequilibrado, agora é o momento de equilibrar. Na quarentena é o momento. Então, é a hora de você extrair algo bom de Deus. Ainda há esperança. Com Verdade. Cristo há esperança. Ô, glória! Gente, eu vou dar uma recapitulação, já que a gente recomeçou aqui em outro perfil e tudo, tá? Rapidinho, né? A gente, Emerson falou um pouco, o objetivo da nossa live, né? O tema é os tipos de intimidade para um casamento equilibrado. Ele falou um pouco que para a gente entender como ter um casamento equilibrado, a gente tem que olhar para o casamento de como ele foi constituído, né? O primeiro casamento, que foi o casamento de Adão e Eva, que foi constituído por Deus na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 2. Ele falou que o casamento criado por Deus, o homem criou, o Deus criou o homem para se relacionar com Deus e a mulher para se relacionar com o homem e ambos para se relacionar com Deus. Então, era basicamente o primeiro objetivo ali da criação do homem, do casamento, era o relacionamento como prioridade, né, de tudo, né? Era a base relacional. E ele falou que a mulher foi criada para ser companheira do homem, para ser auxiliadora do homem, que está no 2,15, capítulo 2, versículo 15, e que
a mulher, ela estava sob a liderança do marido, mas um marido, um homem, não tinha influência do pecado, que tinha um caráter puro, criado à imagem e semelhança de Deus, né? Tinha os atributos ali que Deus deu a ele e o pecado ainda não estava ali. E aí ele falou também que Deus, que eles estavam nus, né? Que eles estavam num jardim nus, mas eles não se envergonhavam de Deus, de estar nus na presença de Deus, nem de estar na frente de um com o outro, né? Não se envergonhavam de estar nus na frente um do outro. E que essa nudez era muito mais além do que a nudez, vamos dizer assim, do corpo, né? Era uma nudez, assim, de alma, né? Eles eram o que eles eram, eles demonstravam o que eles eram, falavam o que pensavam, sabiam o que sentiam e falavam o que sentiam exatamente como era. Então, eles não tinham medo de se expor diante do outro nem de Deus. E ele falou também Pastor Marcelo, bem-vindo. Que o homem, ele tinha à sua disposição no Éden, ele tinha à disposição tudo aquilo que ele precisava para suprir as suas necessidades, né? Tudo o que ele precisava, Deus dispunha a ele, assim, facilmente. Não era uma coisa difícil, né? Penosa. E fizemos a conclusão de que o casamento original, criado por Deus, era um casamento que tinha um contexto dele, a realidade dele, era um casamento equilibrado, que tinha harmonia. E aí a gente ia começar, né, que agora eu vou esquecendo de colocar o tema. Esqueci o tema. É que a outra live estava fixada, a gente veio para essa Estava com o tema. colocar. Sim. Tu não consegue colocar não, né? Não. Tá. Eu acho que eu vou colocar daqui a pouco, quando vocês começarem daqui a pouquinho. Tá? Porque senão eu vou perder aqui, eu fico com medo de travar de novo e não conseguir seguir. Bem, aí eu ia começar, eu vou começar agora, né? Estão dizendo que se vocês dois ficar um pouquinho mais distantes para focar os dois, Washington e Bruno. Assim. Pronto. Na verdade, eu sou ceguinha aí para me ler. Bem, não tem problema. E a gente ia começar a falar, justamente, a gente falou que o homem, ele comeu o fruto da desobediência. Ele escolheu comer o fruto. Ele escolheu, né? Ele escolheu. Sim. Ele escolheu comer o fruto da em desobediência. Provérbio 1:31. Isso. E que e diante disso, ele começou a seguir pelo seu próprio entendimento. A sua conduta não era mais aquela conduta que Deus tinha orientado, que tinha seguido. Ele ali escolheu seguir um caminho pelo seu próprio entendimento. E aí, com essa atitude dele, quebrou o equilíbrio, a harmonia que existia no relacionamento criado ali, no casamento, o relacionamento, inclusive, com Deus. Né? E nasceu o primeiro conflito, né? Que foi justamente o momento em que tudo deu errado, né? Vamos dizer assim, Deus descobriu, Deus já sabia, claro, que eles tinham cometido um erro e perguntou ao homem, porque o homem era o líder, né? Era um líder, o segundo caráter que Deus tinha dado ali naquele momento ainda, mas a partir do momento que ele pegou, isso foi alterado. E ele perguntou a ele e ele culpou a mulher, e a mulher culpou a serpente, que é o que a gente passa na vida, no dia a dia, né? Os casais têm um costume, normalmente, quando acontece algo errado, de culpar. A culpa foi da mulher, o marido é culpado, sempre é o outro. Nunca é nosso, porque a gente não está no papel original, direcionado por Deus. Então, isso é, assim, uma constante que a gente tem que estar sempre, vamos dizer assim, se policiando, inclusive quem anda com Deus, né? De estar ouvindo a voz do Espírito para que confronte a gente e a gente sabe, peraí, que eu fiz assim, deixa de olhar para o outro, vamos ver o que é que eu estou fazendo. E aí a gente ia começar a refletir sobre as consequências disso e onde abalou o relacionamento e a realidade do relacionamento hoje, onde foi abalada a questão da intimidade, né? Porque ali o homem tinha intimidade 100% em todas as áreas. E com essa queda, ele foi quebrada. A primeira coisa que Deus fala em Gênesis capítulo 3, versículo 16, ele fala sobre a mulher, as consequências dali em relação à mulher. Ele fala que a mulher passa a sentir dores, ele fala
que a mulher já estava, há uma diferença, a mulher ela não começou a estar sob a liderança, ela já estava, como diz Gênesis 2:15, ela já estava sob a liderança do homem. A diferença é que agora o homem não tinha mais aquele, agora fugiu a palavra, não tinha mais ele agora estava sob influência do pecado, né? Ele estava diferente, ele não era mais aquilo. O mesmo homem. O mesmo homem, ele já não era o mesmo homem. Então a sua liderança estava comprometida. Já não era, ele já não tinha o olhar que Deus tinha. Como eu disse, ele estava sobre o seu próprio entendimento, sobre o que ele achava ou deixava de achar, né? O que ele achava que devia fazer, já não com a direção de Deus, né? E no caso, a mulher passa a estar debaixo desse tipo de liderança com seu marido. E a Bíblia também fala que a mulher passa, ela fala assim, teria o desejo de estar com o marido, mesmo diante das dificuldades, das dores e tudo, ela teria o desejo de estar com ele, né? E isso é muito interessante, porque quando a gente começa, alguém está solicitando, não, é meu. Desculpa, gente, é que eu vi alguém solicitando aqui, mas está no meu perfil e eu não tenho como entrar agora. Enfim, e aí, nesse momento, quando a gente fala dessa quebra em relação à mulher, é um dos níveis de intimidade que é importante, que foi quebrado aí. Sim. A mulher, ela é um ser emocional, a sua essência, a essência da mulher é emoção, né? E aí, nesse momento, ele fala justamente de emoção, de dores, do desejo estar para o marido, né? Então, assim, o que acontece aí é que a mulher já não tem mais esse nível de intimidade, ela já não consegue mais, diante de todas as coisas, se desnudar emocionalmente, e o homem já não consegue compreender, né, a necessidade emocional da mulher, que é a base para equilibrar uma das partes, uma das pernas, vamos dizer assim, do relacionamento. Emocional da mulher, que é a base. Meu marido tá mexendo nas coisas que não devia. Não abaixa o nosso emocional. Essas coisas acontecem em live, né? Ô, Dani, falando nisso que você está falando, essa parte emocional que a Eva passou, né? Esse negócio de culpar, né? Ah, a culpa é sua, a culpa é minha, né? Fala um pouco sobre o que você falou, né? No dia de hoje. Eles sempre põem a culpa um no outro, né? No passado, sempre alguém vai sair machucado. Mas as pessoas têm que deixar o passado lá no passado, né? Para poder prosseguir, né? E é importante, assim, interessante, como eu falei, assim, que a mulher é um ser relacional, um ser emocional, basicamente emocional. O emocional da mulher é muito mais forte do que qualquer outra coisa, né? Ela respira emoção, então ela sente algo, se ela sente algo, ela sente isso muito mais forte do que um homem. Sim, ela é motivada pela emoção, né? Isso, ao ponto que a gente estava conversando hoje, um pouco mais cedo, de que o homem às vezes olha e diz assim, é drama, mas não é drama, ela está sentindo mesmo, né? Ela realmente está sentindo. Então, é essa intimidade emocional de olhar no olho, de saber o que o outro está sentindo, de se desnudar, de não ter medo de expor sua emoção, né? De dizer o que sente. Isso aí foi quebrado nesse momento, né? Foi nesse momento aí. E aí vem também, que acontece, justamente aí, a harmonia conjugal, né? A relação entre homem e mulher ali foi abalada, literalmente. E aí vem a questão do homem, né? O que foi dito para o homem, Gênesis 3, do 17 e o 18. Ali Deus fala que o homem agora, ele já não tem mais à sua disposição tudo aquilo que ele tinha para suprir as suas necessidades físicas, né? Que seriam o quê? Alimento, né? Entendeu? Assim, a questão mais física mesmo, né? O homem agora, ele tinha que trabalhar, né? E a Bíblia fala que ele teria que se fatigar, quer dizer, um pouco mais do que cansar, né? Está um pouquinho desse limite. E ele diz ainda que a terra foi amaldiçoada por causa da atitude do homem. Então, se a terra foi amaldiçoada, ia começar a gerar coisas, né, que iam atrapalhar, inclusive, aquilo que ele estava buscando o seu sustento. Quer dizer, ia tornar
mais difícil, né? Mais difícil o seu trabalho, mais penoso, e automaticamente a gente vive hoje, a gente sabe, se um trabalho é mais penoso, exige mais de você, da sua energia, exige mais de você, do seu esforço, do seu tempo, e aí perde o equilíbrio, o homem perde aquele equilíbrio, o homem por natureza, ele é racional, ele é mais racional, ele é mais razão, e assim, e ele, por isso, como papel criado por Deus, é provedor, né? Então, assim, essa questão do provedor dele se torna abalado, né? E ele começa a ter que se esforçar mais do que, vamos dizer assim, que seria humanamente aceitável, né? Diante dos padrões. Então, é o que a gente passa hoje, a gente tem que se exigir mais para poder trazer o sustento, para trazer a provisão da família. E quando ele faz isso e que ele diminui a sua disponibilidade de tempo, automaticamente entra, se a gente for pensar no que a mulher, o que falou para a mulher, que é o desejo de estar com seu marido, ele é automaticamente confrontado aí. Esse homem antes não precisava trabalhar, agora ele precisa trabalhar e se fatigar, né? Se esforçar. Ele passa ali a ter uma necessidade de tempo maior, e aí já não pode mais investir tanto no relacionamento, que foi a base da criação dele e da mulher que Deus fez. Então ele já não pode investir tanto, nem seu tempo, nem seu esforço. Amém. Amém. A irmã Carla, né? Paz do Senhor. Então também a Leila, que ela é do Ministério de Casais lá no Brasil. Amém. A paz do Senhor, Leila. Então, assim, ele já não tem mais essa disponibilidade. Então, assim, entra a intimidade física, né? E quando a gente fala de intimidade física, a intimidade física, muitas vezes, as pessoas pensam que é só a questão do sexo. Não é só a questão do sexo, é todas as questões práticas da vida, né? As necessidades do homem, né? A necessidade de se alimentar, de trabalho, né? De dignidade, e também do sexo, né? Todas elas têm a sua importância dentro dessa questão física. E aí vem depois também a questão assim da separação de Deus, né? Que está em Gênesis 3:24, que é quando os homens são postos para fora, né? O homem e a mulher é posto para fora do Éden, né? E é posto os querubins ali, que é para a própria proteção do homem, não era por maldade, é porque esse homem volta lá, ele agora como pecador, ele estava aniquilado, não dava. Ele realmente tinha que sair, foi uma proteção de Deus, já tinha criado, isso aí já é outro tema, mas já tinha criado um plano, né, para resolver esse problema causado pelo próprio homem. Sim. Mas, aí nesse momento, há a separação com Deus. Então, se o homem andava com Deus, né, no Éden, ele tinha intimidade com Deus, ele falava com Deus todo dia, ele e a mulher. Ele tinha direção de Deus, ele era constituído, o seu papel era muito bem definido, o papel da mulher era muito bem definido, eles se expunham e se conheciam em todas as áreas, né? E nesse momento eles já não tinham mais a intimidade com Deus, eles já não andavam com Deus, já não falavam com Deus, já não tinham direção de Deus, então é quebrado a intimidade espiritual, né? A terceira intimidade que é importante. E a intimidade espiritual, sem a direção de Deus, mais uma vez, o homem está direcionando pelo seu próprio entendimento aquilo que ele acha que é, de como ele acha que deve ser, enfim. Então, assim, basicamente, esses são os 3 níveis. E se a gente for pensar na Constituição, eu esqueci de falar agora, que eu tinha falado no começo da outra live, a Constituição do ser humano pleno, Deus ele criou o homem, alma, corpo e espírito, que são justamente esses 3 níveis que a gente estava falando de intimidade, né? Uhum. O homem, para ser pleno, para ter felicidade, ter um equilíbrio na vida, ele precisa ter suprido essas 3 áreas. Está sem som? Está todo mundo ouvindo? Estamos ouvindo. Tá ouvindo. Não, né? Se as outras pessoas estiverem ouvindo, dá aí um okzinho, um joinha, alguma coisa assim. E uma pessoa falou que não. Tá ok. Às vezes pode ser o... Minha sogra, pode ser que seja o fone, não sei. Pode ser. Enfim, então quando chega nesse momento, né, de ter as 3 áreas supridas, intimidade emocional, intimidade espiritual e a intimidade física, o homem e a mulher eles precisam reaprender a se desnudar fisicamente, espiritualmente e emocionalmente.
Porque para a mulher é mais fácil, por exemplo, se desnudar emocionalmente. Para o homem já é mais difícil, né? E o homem não entende esse desnudar emocionalmente da mulher. Como muitas vezes a mulher não entende o desnudar do homem na questão prática da vida, na questão física da vida, Exatamente. em todos os sentidos que eu estava falando, né? Assim, vocês podem dar aí o testemunho de vocês, né? De como o homem se sente. Às vezes a mulher não entende. O homem está sem trabalho, né? A mulher briga com o homem e diz, não vou, hoje não tem, vai dormir no sofá, né? Não vou ficar, a gente não vai dormir junto, vindo para um lado para o outro, quer castigar o marido, tem de tudo, E né? uma coisa errada, né? Muitas mulheres fazem isso, brigou, vai dormir no sofá, ou ela vai dormir em outra cama, em outro lugar. E, na verdade, isso é uma brecha, né? Que as pessoas deixam no casamento o inimigo entrar, né? Que é uma brechinha. E é assim que começa, né? Sim. Até o que você estava falando, as decisões dos casais é muito importante. Por quê? Porque não é a decisão que eles vão tomar não é só para o presente, mas sim também para o futuro. Porque se você for pegar Adão e Eva, depois você vê Caim e Abel, a história de Caim e Abel. E então toda a maldição que por causa do pecado que o casal, né, cometeu, aquilo traz também para os filhos, traz também para o futuro, não só para o presente. Então, toda ação, né, gera toda uma ação consequência. isso, gera uma consequência para o futuro, sabe? Então, hoje em dia, se você tem uma atitude errada com a sua esposa ou a sua esposa com o seu marido, isso vai interferir, vai refletir no futuro também do casal, entende? Então... E mesmo essa questão física que ela falou, de, vamos supor, brigou, um vai dormir no sofá. No outro dia tá tudo bem. Mas aquela atitude sua vai virar algo rotineiro, sabe? Qualquer briguinha vai ser aquela atitude que você vai tomar. Então, eu acho que os casais têm que ter cuidado com isso. No sabe? começo do relacionamento... E outra coisa, você não sabe o que você está gerando, que você está entrando aqui. Você está criando uma barreira maior na intimidade física do casal, né? Então, assim, tanto nessas questões de sexo como nas outras que a gente citou, se você toma determinadas posições, você está entregue ao seu próprio entendimento. Porque Deus, ele orienta totalmente ao contrário. Isso. Ele diz outra coisa. Porque ele sabe que é importante para o equilíbrio de um casamento todas essas áreas, né? Sim. Como eu falei, a corpo, alma e espírito. Corpo é intimidade física. Alma é intimidade emocional. E espiritual, no caso, espírito é a intimidade espiritual. É uma intimidade entre eu e meu marido, e espiritual, e nós dois com Deus. Então, assim, quando a gente entra na presença de Deus, vocês também podem contribuir aí, viu? Quando a gente entra na presença de Deus, normalmente a gente se desnuda. A gente, diante de Deus, a gente não consegue esconder nada. Sim. Assim, e assim, o que a gente tem ensinado no mundo é que você não deve, né, jogar, vamos dizer assim, entregar logo tudo para todo mundo, dizer tudo que sente. Tá? Só que no casamento, né, assim como a Trindade são 3 em 1, no casamento, quando a gente casa, a gente passa, não é mais 2, como diz a Bíblia, a gente passa a ser 1. Sim. É isso? E a Bíblia também diz que um casamento com as 3 dobras, ou seja, com Deus junto, não é isso? Sim. Então, assim, a intimidade espiritual, quando você vai orar, eu posso dar um exemplo da gente, né? Quando a gente começou a passar, e a gente pode começar a compartilhar um pouquinho algumas coisas de experiências da gente. A paz, Guga, converteu meu marido. Quer dizer, levou meu marido a Cristo. Amém. Amém, aleluia, bem-vindo. O instrumento. Foi a persistência e a perseverança desse irmão aí, que me levou até Cristo. Um canal de bênção, né? Muito grande a Duda. E eu também, foi uma né? atitude lá no passado, onde gerou hoje essa bênção que você ganhou, né, Emerson? Enfim, e aí que eu estava dizendo é a questão da intimidade. A intimidade espiritual, né? A gente, quando começou, a gente não tinha isso, né? Quando a gente veio aqui para a Espanha, a gente tinha passado
por turbilhões, né? Lá no Brasil, aquela coisa de começo de casamento, todo mundo diz que começo de casamento é lua de mel. Gente, isso é balela, nada de lua Não de tem mel. nada de mel, não. A pior parte que tem é o primeiro ano, é o pior que tem, né? É justamente o momento de atrito e de ajuste. Então, é o pior que tem, até você entender, né, que realmente vocês são um só, até você aprender a ser um, né, é duro, né? Se É, não for por isso, Deus no meio, por isso que muitos a, casais a cantora Carla Costa até colocou agora aí, falando que o É uma casamento renúncia. é uma renúncia a todo momento. E é isso mesmo, né? isso, você tem que aprender, né? E justamente por isso que a gente tem que resgatar, né, o casamento original. Todo dia a gente tem que refletir, né, e ter a direção de Deus para que a gente realmente seja aquilo que Deus criou para sermos, e não Sim. por causa da queda, São dois mundos, né? A gente tem que renunciar ao mundo de um e o mundo do outro, né? Esses dois mundos, temos que renunciar eles e transformar o nosso mundo, um só, né? É aí onde entra Deus. É onde Isso. Deus está aí inserido. Se não é Deus, a gente não consegue. Mas Deus consegue juntar esses dois mundos em um só. E a partir daí, a gente caminha junto ao Senhor. Verdade. E como a gente até estava conversando algumas horas atrás, né? Que eu falo assim, que se não fosse assim a nossa união, minha e da Bruna, de algumas atitudes da Bruna, algumas atitudes minhas, talvez não estaríamos, Renúncias, né? algumas renúncias, não estaríamos talvez juntos ou não estaríamos aqui, entende? Então, pela graça também de Deus, sabe? Por Deus ter nos dado sabedoria também, por isso que nós vamos fazer 7 anos de casado. E porque acho que um completa o outro, sabe? Então, se o homem falha numa parte, a mulher tem que completar essa parte. E se a mulher falha em uma, o homem tem que completar o outro, E o sabe? começo verdade. do casamento é uma coisa bem desafiadora, né? É um desafio. E algumas vezes nós brigamos e aí ele queria ir dormir lá no sofá e eu já tinha escutado que no casamento você não pode deixar o homem ir dormir fora da cama, Sabe por senão o quê? inimigo vai dormir lá no Isso, lugar ó, dele. Eu ia lá e falei, você brigou comigo, eu não vou deixar o eu inimigo tinha, dormir lá eu não, tinha, pode vir. eu tinha, A Bíblia diz que a gente não pode deixar o sol se pôr sobre e, a sua ilha, não é isso? não, porque É verdade. quando É, não. eu tinha uma coisa que era assim, graças a Deus, hoje eu não tenho mais. Mas quando eu brigava com ela, eu sou assim, sabe? Briguei, eu fecho a cara mesmo e não fala comigo, entendeu? Então, vai dormir lá, deixa que eu vou dormir no sofá. Eu era assim, entendeu? Irmãos gêmeos, por algum motivo, não sei. Oi, Luana, amiga de Portugal, um beijo. Verdade, Erickson, não pode, de jeito nenhum, não pode. Eu falava pra ele, falei, você vai voltar lá pra cama, pode voltar. E eu sou assim, eu fico nervosa, eu começo a rir. Então, aí que ele ficava mais nervoso, que eu começava a rir, ele falou assim, não, você tá doida, né? E aí é onde você vê que o casal tem que completar, porque se eu falhei, ela não, o que ela fez? Não, você vai dormir na minha cama, você vai dormir na cama. Se é uma pessoa, tá bom, dorme no sofá e se vira aí, faz o que você quiser, entendeu? Agora, graças É, a é, Deus, como- a Bruna é é bem. um é um treinamento, né, assim, no olhar, né, O O Pedro falou Guga que na botou casa não aqui em tem casa não sofá. tem sofá. para evitar esse problema, né, Guga? Já corta o mal pela raiz, né, Guga? Boa. E O é uma coisa sofá vai voar pela engraçada, janela. porque no começo É, do casamento é isso que difícil, né, Dani? Porque cada um vem com bagagem diferente. Tô meio cheio de bagagem, cheio de rotinas diferentes. É um Costumes diferentes. baque, um susto. é, Eu comecei a chorar, a, falei, quero voltar a pra minha gente casa. escutou, uma vez a gente escutou, assim, que logo no comecinho do casamento, a gente olhou um para a cara do outro, já cheio de prova, de é mesmo, né, o negócio aí é pesado, você trazer, né, vamos dizer, a gente que mudou de país, a gente sabe, né, quantas malas a gente trouxe. Sim, Imagina você trazer todas aquelas malas, botar dentro de um único guarda-roupa, sim. as suas malas e a dele, de duas portas. Acabou. É só aquilo ali. Você tem que jogar um monte de De coisa coisa fora. fora, é. E Não tem ficar jeito. todos os dias, né? Porque eu acho que assim, não é nem a cada ano um desafio, não. É todos os dias um desafio Isso, novo, né? Que você tem que isso, enfrentar. Então, acho que se isso. você levar
as coisas muito à risca. Ai, brigou. Às vezes briga por uma besteira. Ai, eu queria caneta azul, você pegou a rosa, por quê? Então briga por coisas banal, né? E a essência não coloca o casamento na base da essência de Deus, né? Que igual essa intimidade espiritual é o ponto-chave para qualquer casamento, né? Porque se você colocar Deus no casamento, Não tem maravilha. brecha para o inimigo entrar e destruir o Por casamento. mais que vocês enfrentem luta, é claro, igual me perguntaram, Bruna, você e eu nunca brigaram? Eu falei, o quê? A gente briga, claro que a gente briga, né? A gente não é casal perfeito, casal comercial, não. A gente tem as nossas diferenças, né? A gente tem nossas limitações, eu tenho os meus defeitos e ele tem os defeitos dele, né? Mas cada um respeita, eu respeito. E ter Deus, né? Isso faz a diferença. Por isso que fala, quando você for casar com alguém, casa com alguém com a mesma linha de pensamento sua, com a mesma religião, porque casamento já não é fácil. Se você crê numa coisa, a pessoa crê em outra, não tem como, né? Você tem que ter uma base, né? A base que é Deus, né? Ele é a base, né? Como ele estava falando aí um pouquinho antes, o Washington, sobre essa questão assim do um completar o outro, né? Assim, o mundo ele diz que completar o outro é outra coisa. É como se fosse todo mundo tem que ser igual. A gente tem que gostar tudo da mesma coisa, pensar do mesmo jeito, isso é completar. Isso não é completar, né? No primeiro ano de casamento, a gente vai entender que não é isso, né? Quando a gente começa a viver. E aí depois, com o tempo, a gente vai aprendendo, né? Que essa coisa de completar, é justamente como o Washington falou, é ter uma releitura, né? Quer dizer, o que falta nele, eu vou suprir. Porque se eu estou percebendo que falta nele, é porque eu tenho isso. E Deus me deu do lado dele para suprir isso, né? E a gente até no encontro, a gente comentou isso, né? Que a gente teve um pouco de dificuldade. E o que eu criticava muito nele, no começo do casamento, eu criticava demais até eu entender que ele tinha dificuldade ali. E eu, em vez de eu fazer isso, e a gente escutou também um aconselhamento que você tem que, se você reclama muito porque seu esposo deixa a gaveta aberta e você todo dia bate com o joelho nela, você pare de reclamar e comece a fechar a gaveta dele. Entendeu? Que aí você não vai reclamar e vai ajudar ele naquilo. Sim. Então, assim, e Emerson, eu aprendi coisas com ele e ele, a gente meio que vai se fundindo, né? Isso que é ser um, é isso que é se tornar um. Né? Se você olhar a Trindade, né? A Trindade, eles têm, cada um, né? O Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm um papel, mas a identidade deles se confunde, tanto que muita gente não consegue entender a Trindade. Mas por que isso? É intimidade profunda, né? Quando a gente começa a conviver, né, e a perceber isso, o ato de eu fechar a gaveta dele, né, de uma certa forma, também vai trabalhando na vida dele. Sim. E o ato dele fechar a minha gaveta vai se tornar também. Tanto que a gente vê, às vezes, casais assim, bem velhinhos, e que às vezes as pessoas dizem assim, vocês são irmãos ou casados? Porque parecem muito um com o outro, né? As atitudes muito com o outro, porque eles se tornaram de fato um. Um aprendeu com o outro, né? Um que tinha uma qualidade, outro tinha outra qualidade, e isso foi se fundindo com o passar do tempo, né? Para entender isso. E uma coisa também que, igual você estava falando, né? Que a mulher é mais emoção, né? Mais a parte emocional, e o homem a parte física. Uma das coisas que o inimigo quer é quando você briga, né? E para você não ter a relação física com seu marido, né? Porque aí ele vai estar bravo, você tá lá toda sentimental, dramática, né? Como diz os maridos, e aí é a hora de você renunciar, né? Ah, não, você não vem pedir perdão? Não, não é isso, né? Vocês homens aí podem dizer, né? O que é que provoca isso em vocês, né? A mulher, quando a mulher tá com raiva, diz assim, não quero namorar, ou então dizer, começar a cuidar, você tá desempregado, qual a sensação que vocês têm, né? Porque, assim, às vezes, a gente, como mulher, a gente às vezes não percebe, né? Que é isso que é importante a gente ter esse tipo de intimidade, em vez de acusar, como foi feito lá no Éden, né? De a gente começar a perceber e ter a intimidade de saber o que o outro está vivendo, o que o outro sente, as necessidades dele, né? Para que a gente possa, de fato, principalmente nós, né, que somos ajudadores das mulheres, numa situação dessa, porque crise financeira ou coisinha para destruir casamento, viu? Sim. Sexual financeira é impressionante. Como disse a irmã Carla, não existe casamento perfeito. Não existe. Existe um casamento junto a Deus, né?
Deus está inserido no seu casamento vai andar com mais leveza, com mais tranquilidade, O né? Não equilíbrio. existe você respeitar, igual comentou o irmão Erickson, as diferenças é a coisa mais importante. É como eu disse, são dois lados, são duas pessoas de hábitos, de desejos, de vontades diferentes, quando se fundiram em é uma só, né? Eu tenho hoje comigo, eu não era assim, eu aprendi aos poucos, né? Eu tenho uma certa situação que se eu e Dani estivessem num atrito fervoroso, tal, uma das partes tem que ceder, certo? E geralmente, quando você cede, é porque ou você quer ter razão ou você quer ser feliz. O que é que você quer? Ser Se você feliz. quer, se você quer ter razão, toda hora você não vai sair daquela confusão. Então, Verdade. você o que mais importa nessa hora é você ser feliz. Então, você quebra aquela situação, aquela briga, deixando que o outro, tá, meu amor, perdoe, me desculpa, eu sou meio cabeça dura, de vez em quando sai algumas tonterias aqui, algumas coisas que eu não devia ter feito com você, me desculpe, me perdoe, tal. Mas se eu quiser ser feliz, é você que erra, você que faz, você que não pode, você que fez, você que tirou, você que quebrou, você que levou. Eu Você só que estou queimou o apontando. feijão. Eu só estou Ah, ah, apontando. Geralmente quem queima o feijão sou eu. Aqui sou eu. aqui é ela. Então, Por isso que eu eu não gosto faço de isso. feijão. Então, eu faço isso olhando para o espelho. Mas aí você, ou você quer estar certo, ou você quer ser feliz. Então, é essa situação que é a melhor coisa do mundo. E outra é que num casamento, a gente tem um compromisso, não é um com o outro. Claro que tem um com o outro, mas o primeiro compromisso que a gente tem é com o Senhor, né? Verdade. A gente colocou Ele no meio de nós, né? A gente passou como eu já disse, vou reprisar mais uma vez para as pessoas que estão acompanhando, a gente passou de ser dois para ser um só. Então, o Senhor está inserido nisso aqui. Então, meu compromisso primeiro é com o Senhor. Eu não vou fazer nada que vá em desacordo com a palavra que o Senhor me deu, para eu ter um casamento feliz. Então, muitas vezes acontecem certas coisas que eu deixo a minha companheira, a minha esposa entristecida, eu me entristeço por brigas relativamente bestas, né, que a gente poderia sentar ali, dialogar e entrar num acordo. Mas não, muitas vezes, como já foi dito aqui, o homem, quando está sem um emprego, quando você não consegue prover as despesas de casa, você pagar as contas de casa, você não conseguir trazer um pão, você não conseguir, sua filha dizer assim, papai, eu quero um iogurte, e você não ter como comprar um iogurte. Imagina, a cabeça do cidadão fica assim, com a vontade de explodir, né? A qualquer momento é uma bomba atômica, qualquer coisinha é briga, né? Aí muitas vezes a mulher não sabe essa situação, aí ela já vem com uma cobrança, aí essa cobrança explode uma briga, e ao mesmo tempo a mesma coisa, ao contrário, a mulher é muito sentimental, o homem não vê que ela está ali com a necessidade, que ela está chateada, ela tem o sentimento à flor da pele, você vem, de vez fazer um carinho, dar um abraço, dar um beijo, fazer um afago na hora certa, não, você quer fazer outra situação, você não quebra o clima, você já quer o corpo do sexo, né? A mulher já se sente o objeto e diz esse homem é muito insensível, ele só me usa, só quer para isso, tal. E o homem não está percebendo isso. Aí quando você vai perceber, depois de tanto tempo, uma situação, você já não conseguiu reverter essa situação, você
já vem as brigas constantes, aí o homem vira para a mulher e diz: o que é que tu tem? Por que tu tá assim? Não por nada, né? Mas não é por nada. Quando a mulher diz que é por nada, é porque já tem tudo. Já tem Então, tudo. Sim. Já foi tudo, né? você tem que ter essa percepção, você tem que ter essa visão, né? E que isso acontece. Eita, travou? Travou, Bruno? Mas o Emblem disse que podia botar o Instagram aqui, eu botei. Era melhor a gente estar falando Não, mas é por porque ali. para fazer por ali tem que baixar o OBS. Não, mas ele caiu. Aí, Bruno. Enquanto o Bruna tá voltando aí, tá travado para vocês também, não? Aí, Tá travado? Vocês estão conseguindo escutar, gente? Só agora foi. travou o da Agora Bruna. foi. Eu queria aproveitar, porque eu tava, ia falar um pouco assim do que a gente vivenciou, né, para essa questão dos níveis de intimidade, do equilíbrio, né, no casamento, como eu vim falando. A gente veio, né, apesar da gente já ser crente quando a gente se conheceu, mas a gente não estava, vamos dizer assim, nos papéis originais, né? A gente, assim, era muito imaturo, vamos dizer, em relação a isso, de buscar realmente, assim, de Deus isso, né? E a gente começou a ter muitos conflitos, né? Eu acho que, não sei se toda mulher, mas assim, a maioria que eu converso sempre diz que no começo diz assim: meu Deus, que besteira eu fiz na minha vida. Eu fui uma pessoa Sim, que falei isso muitas vezes. sim. Cheguei até a sair de casa, mas assim, me sentia mal, porque eu sabia que eu não podia me separar e tal. Enfim, vamos pular esse assunto que a gente pode falar mais em outro momento. Mas eu queria chegar no ponto da intimidade, né? E a gente passou por muitas situações, mas assim, o equilíbrio do casamento da gente não chegava, né? A gente continuou junto, a gente estava tentando restaurar, mas faltava algo, sempre faltava algo. E então foi quando eu vim para Madrid, né? E eu passei 5 meses aqui e Emerson ainda estava no Brasil, né? Eu comecei a trabalhar, comecei tudo e comecei a perceber a falta que ele fazia em mim, né? E aí, naquele momento, eu também tive um momento de restauração diante de Deus, pessoal, eu e Deus, né? E ali, quando isso aconteceu, né, eu comecei a olhar para o meu casamento, para o meu relacionamento com Emerson de uma forma diferente, né? Eram as mínimas coisas que eu sentia falta e eu conseguia enxergar, porque eu já não culpava mais ele. Eu já percebia que não era mais uma questão assim das falhas dele, era mais a questão assim daquilo que ele supria em mim e que eu não conseguia ver, né? E eu passei a ver com mais nitidez. E aí a gente passou por isso, a gente falava por telefone, eu passei por dificuldade, liguei para ele queria vir aqui para me proteger, para cuidar de mim, não tinha como, não tinha jeito, tinha que esperar, enfim. E aí, quando ele chegou aqui, a gente começou a passar por coisas, assim, dificuldades sucessivas, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E pela primeira vez, apesar da gente ter uma vida espiritual, mais um aqui e outro ali, naquele momento a gente passando por muitas situações, né? E a gente não sabia o que fazer, e a única coisa que a gente sabia é que se Deus não agisse, a gente era incapaz de resolver o problema, né? Não era um problema entre nós mais ali, a gente estava no mesmo propósito, na mesma visão, né? Querendo se tranquilizar, né? Querer ter uma vida mais tranquila, né? E enfrentar as dificuldades da vinda para a Espanha e outro país. E aí, nesse momento, o que a gente começou a fazer? A gente começou a orar junto agora, né? A gente começou a orar junto. Então, a gente passou a acordar de madrugada, eu e ele. A gente fez um propósito. E nesse momento, independente de eu já ter orado, independente dele já ter orado, independente dele já ter a Bíblia, ter lido a Bíblia ou não, a gente começou a orar pelo mesmo propósito, que era resolver os problemas naquele momento, né? Pedir direção a Deus, Deus, o que é que o Senhor quer? Me fala aqui, me diz o que é que o Senhor, como é que a gente faz, como é que a gente resolve esse problema. Só que, para nossa surpresa, a primeira coisa que Deus fez foi trabalhar entre a nossa intimidade,
né? Porque ali naquele momento, a gente se desnudou espiritualmente diante um do outro, não só de Deus. A gente perdeu a vergonha, porque quando você, né, a gente orava assim, os dois no começo, né? A gente ficava os dois orava sem abrir a boca. Okay? Você não vai falar para Deus assim, sem se desnudar, mas na frente do outro você fica meio envergonhado, né? Tem gente que não gosta nem de orar em voz alta. Era o meu caso. Eu não orava em voz alta de jeito nenhum. Só orava se tivesse um louvor bem alto e não tivesse ninguém junto de mim para não correr o risco de ninguém ouvir, né? Então imagine, eu diante do meu marido expor a minha fragilidade, os meus defeitos diante de Deus isso e junto dele. E aí de repente eu comecei a conseguir orar, né, com ele, né, a gente orar pelo mesmo propósito. Então Deus começou a criar essa intimidade não só de nós dois com ele, com Deus, mas a necessidade espiritual, a intimidade espiritual que a gente tinha, dele entender como eu era espiritualmente, conhecer como era o meu espírito, e eu conhecer como era o espírito dele, né? Assim, como é que ele era, onde eram as fragilidades dele, como Sim. ele se sentia diante de Deus, né? E a gente começou a ter isso. E disso daí, esse foi o pontapé inicial para Deus começar a equilibrar o relacionamento da gente. A E gente faz toda a resgatar diferença, né, Dani? Orar isso. junto, ter o mesmo propósito, né? A mesma visão junto, né? Claro que Deus resolveu, né? Claro que a gente vive outras lutas e outros momentos, agora com essa Isso. situação vai ter outros, a gente já começou um novo propósito que a gente aprendeu, né? Mas ali, assim, foi o pontapé que começou na vida da gente. Então, teve um outro momento, né? Já depois disso, né? Aqui na Espanha, quem não tem documento sabe, no caso dele, ele tinha, mas ele vivenciou trabalhos de quem não tinha documento, apesar de ter, né? Foi permissão de Deus, porque Deus queria tratar com a gente, né? Então, assim, Emerson chegou. Eu lembro que um momento muito marcante, assim, para mim, né? Teve dois momentos. Um foi que ele estava trabalhando e ele trabalhou 15 dias e não recebeu. Eu não me sentia importante na vida dele, né? Ele não conseguia comunicar isso para mim. Então, eram os motivos das crises da gente, que muitas vezes eu queria ir embora, porque eu achava que eu era apenas um acessório na vida dele. Eu não me sentia importante, porque a gente não tinha intimidade emocional, né? Para ele, talvez fosse drama, entendeu? Ele não conseguia entender a minha linguagem. Por mais que eu tentasse comunicar, ele não entendia. E em um determinado momento, ele fez sem querer, né? A gente estava orando e tal, já tinha com essa intimidade espiritual. E ele trabalhou 15 dias, a gente estava precisando muito, né, do recurso. E ele não recebeu o salário. E, assim, a primeira coisa que ele fez foi pegar o telefone e me ligar. Eu estava esperando ele no parquinho com o Bia aqui. E ele me ligou, ele disse, eu preciso de você. Sabe? E aquilo ali, né, conectou a gente emocionalmente. Ele comunicou que eu era importante para ele naquela situação. E eu pude ir lá, né, e cheguei lá, ele estava muito nervoso e não sabia o que fazer, né? A pessoa sumiu, não pagou ninguém, estava uma confusão. Tinha uma outra pessoa lá que queria pegar o cara pelo pescoço e ele nervoso, dizendo, calma, não perca a sua bênção. Eu sei que a gente precisa, mas Deus é o nosso Deus. Ele vai fazer uma coisa, ele vai honrar você, né? Não vá por esse caminho que as pessoas estão aí. Vamos embora, abençoa ele, Deus vai fazer algo, e Deus realmente fez depois. Mas naquele momento houve o religamento da intimidade emocional. Eu senti essa conexão que eu necessitava, né? Como Posso dar mulher. o testemunho? Ele quer falar, porque eu falo demais. Sim. Nessa situação, quando eu cheguei aqui, irmãos, e como eu já testemunhei, você quando você é o homem, é o provedor da casa, quando te falta alguma coisa, né, você fica louco, você desespera. Então, eu arrumei um trabalho depois de quase 5 meses de trabalho, né, Não, de falta, né? Desemprego. de desemprego, né, estava desempregado durante quase 5 meses, e você, durante quase 5 meses, sem poder trazer nada para dentro de casa, isso para um homem é terrível, né? Você fica, você fica se cobrando, né? Você vendo a sua esposa se matando de trabalhar, por mais que eu fizesse outras coisas, lavar roupa, fazer comida, né? Levar a filha na escola, buscar a filha na escola, fazer
fazer pesquisas para aprender a língua, você buscar aonde conseguir doações de comida para sua casa, né? Você fazia tudo isso, mas você se sentia um inútil. Então eu arrumei esse trabalho. Era um trabalho na obra, onde eu fui fazer serviço como ajudante de obra, porque até então eu também não sabia nada de obra. O cidadão, durante 3 dias, ele me pagou alguma coisa, ele me deu um dinheiro. Eu disse, poxa, isso é uma bênção, esse cidadão, é uma bênção, né? E trabalhei mais vezes. Para isso, eu tive que conseguir dinheiro para pagar o transporte público, eu tive que conseguir dinheiro emprestado com minha esposa para poder me alimentar, comprar marmita, comprar comida para levar, para esquentar, né? E o cidadão, depois de eu trabalhar mais 15 dias, não, emprestado no modo de dizer, assim, porque, Sim. né, pegar com ela um valor que a gente já tinha muito pouco, que era uma renda que ela suava para adquirir, para a gente honrar outros compromissos, que era um aluguel. Inclusive, era insuficiente para o que a gente precisava, né? E a gente não conseguia. E o cidadão não me pagou, então nesse dia não pagou a mim, não pagou ao outro, ele estava lá, a outra pessoa estava muito nervosa, eu também. Então, o meu velho homem, assim, quis aflorar, e o meu velho homem era terrível, né? Então, a primeira coisa que o Espírito Santo me lembrou foi: ligue para sua esposa, ligue para sua esposa, ligue para sua esposa. Mas eu estava me tremendo tanto de raiva, de ira, na hora, que eu não queria ligar. Aí, depois de algum tempo, eu peguei o celular e liguei para ela e disse: meu amor, preciso de você aqui agora. Eu preciso de você aqui agora. Pronto. Quando eu a vi, assim, dobrando a esquina, ela e minha filha vindo para perto de mim, eu disse: já estou tranquilo. O nervosismo, o velho homem, assim, saiu na hora. Saiu na hora. Então, aí já voltei aquela pessoa com mais tranquilidade, escutei ela veio até a mim, ela me disse coisas que eu precisava naquele momento para eu ficar tranquilo, né? E tanto é que depois dela falando comigo, eu disse: e agora? Como é que eu vou cobrar esse valor? Aí ela me deu uma palavra, eu disse: não, então Jesus o abençoe, né? Se for da vontade do Senhor, ele vai abrir outra porta muito melhor. E pronto, foi a partir daí. Só um minutinho. Priscila está falando que enviou um convite para as pessoas lá nos Estados Unidos, mas que não estou conseguindo entrar na live. Entra pelo meu, que o meu tá liberado, Dani. O perfil da Bruna está liberado. A gente ainda não sabe, vai aprender a liberar para as próximas. Então ele tem que aceitar. E como ele está na live, a gente não está conseguindo abrir para aceitar, fica com medo de fechar aqui. Então, se alguém. Só entrar no BW_Pimenta. Isso, BW_Pimenta, ele automaticamente aceita os convites, tá? Já vai diretamente. Já aprendeu, eu sou ainda homem das cavernas com relação à tecnologia. Nós também, nós aprendemos faz pouco tempo. Emerson, você estava contando o testemunho e eu estava pensando, né? Muitas das vezes a gente... Luana e Ricardo, que entraram agora. Luana e Ricardo. Bem-vindos, Ricardo, Luana, paz do Senhor, beijo, hein? Beijo, Ricardo. Beijo, Ricardo. E eu estava pensando, a gente muitas das vezes precisa passar algumas coisas nas nossas vidas para a gente dar valor àquilo que nós temos do nosso lado, àquilo que nós temos para dentro de casa, né? Porque muitas das vezes a gente não está dando valor pela esposa ou pela família, né? E Deus creio assim, né? Que Deus deixa acontecer situações para que a pessoa possa, sabe, eu passei essa dificuldade e olha quem estava do meu lado, a minha esposa. Olha quem me colocou para cima. Foi quem me acalmou, meu marido. Né, quem me acalmou foi a minha esposa.
sabe? Então, na hora a gente não entende, né? Na hora a gente fica... Frustrado, né? Mas, sabe, é bonito o que Deus faz nas nossas vidas, porque também, quando eu fiquei desempregado, e, sabe, a pessoa que me deu apoio, a pessoa que me colocou para cima, e que falou, ó, vai dar tudo certo, vamos ficar em oração, vamos fazer um jejum, foi a minha esposa, sabe? Então, essas coisas aumentam mais ainda o nosso amor pela nossa família, sim? E nossa intimidade Nossa intimidade, emocional, sim, espiritual. toda essa parte, Deus, sabe, começa a suprir, porque talvez se não acontece essas situações, a gente não muda, né? A gente continua com as mesmas atitudes, né? E eu acho que aí também entra, né, que fala que a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói, né? Porque se você for uma mulher Provérbio motivadora, 14. né, que você vai motivar o seu esposo, por mais que difícil seja a situação, que ele esteja desempregado ou que ele esteja num período que ele está sabe, assim, sem direção. Como é que difícil é? Porque o homem também ele não é só a parte física, né? Ele também tem o emocional dele, que foi o que você falou. Tem. Então, muitas das vezes ele tá ali deprimido, né? Passando por situações no serviço que você talvez não saiba, né? E isso é interessante, que a mulher, tanto o homem como a mulher, tem que ser curiosos em o que tá indo no serviço, né? O que ele tá passando, o que ele tá precisando, né? O diálogo é muito Eu vou importante. contar uma pequena coisa que acho que foi o mês passado, que eu tinha entrado num outro projeto aqui no serviço e eu estava com dificuldade de entender o meu líder do projeto. Porque assim, eu tenho um pouco de dificuldade aqui na Espanha. Tem pessoas que eu entendo melhor o espanhol e tem pessoas que não. Entende? Tem Aham. É a pessoas origem, se eu não me engano, é o espanhol da Andaluzia, que é meio difícil mesmo, mais fechado, meio fechado, é mais difícil e de ainda entender. mais pelo telefone, pelo. Nossa, aí parece que fica mais horrível ainda. E eu falei, Bruna, eu não sei, eu não estou conseguindo entender. Ele tá difícil, eu não sei o que fazer, porque, tipo assim, tá parecendo que eu não sei fazer o serviço, e não é isso, é que eu não estou entendendo o que ele tá falando. A companheira, eu, ele, mais uma menina, né? A menina eu consigo entender o que a menina fala, algumas coisas, o restante eu não consigo entender. Aí, onde veio. E eu tava menos frustrado, sabe? Eu tava, tipo, eu não tava conseguindo dormir, porque assim, pô, eu tô me queimando na empresa, eu tô me queimando com a pessoa, sabe? A pessoa deve estar achando que eu não sei fazer o serviço, e não é isso, sabe? E graças a Deus, tipo assim, pô, a Bruna falou, não, amor, tenta conversar com ele, ou, sei lá, vamos começar grava, porque assim, a ferramenta que eu tenho da empresa aqui, eu consigo gravar a minha conversa com ele, entendeu? Então ela falou, meu, grava a conversa, vai escutando no dia para você ir se acostumando, sabe? Então, tipo, ela me levantou, sabe? Então, tipo assim, no outro dia eu pensei, pô, é mesmo, vamos para frente, sabe? Se eu não tô entendendo, vou falar com ele para ele falar mais devagar, ou eu tento uma outra estratégia, sabe? Então, é isso que é legal no casal, sabe? Um suprir o outro. Levantar, se o outro está desanimado, a esposa levanta. Se a esposa está caída, vai lá o esposo, levanta. Não a pessoa jogar ela mais para baixo. Ah, tá vendo? Você é burro mesmo, você não sabe. Você veio para a Espanha e não sabe Você não entender. consegue. Toa, pelo amor de Deus, sabe? Então, acho que o casal hoje tem que ter cuidado com o que fala, sabe? Porque uma palavra errada, você acaba com a pessoa assim na hora, sabe? Então, e uma palavra certa, você traz sabe, novos pensamentos para o seu marido, para sua esposa, traz uma nova, uma nova Direção, estratégia, né? uma nova direção, sabe? Isso. Eu queria falar também um outro momento, né, que eu falei que é o outro momento que foi realmente marcante para a gente nessa relação da intimidade, né?
Coloca aqui a mão para facilitar as pessoas. E foi justamente colocar o teu usuário assim. E foi justamente quando aconteceu uma situação aqui que Emerson, a gente passou esse tempo, né? Filha, mamãe tá. E assim, Emerson, a gente passou por essa dificuldade, como falou, né? Emerson ficou sem receber e tudo. E aí aconteceu que Emerson conseguiu, que a gente realmente estava